Bom, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Renato Brandão e eu vou apresentar esse trabalho, esse estudo sobre o Ainu na musicalidade amazonense, né? Sobre esse gênero musical andino aí que nós conhecemos e às vezes nem sabemos que se chama de Ainu. O Ainu nós temos essa representação metodológica onde que o nosso objetivo é reconhecer a presença desse gênero musical dentro da musicalidade amazônica a partir de alguns aspectos, né? De certa forma, com base em algumas teorias de alguns autores sul-americanos que estudam o gênero, não somente o gênero especificamente, mas essa cultura andina, nós temos alguns fatores que são bem relevantes que nos trazem a pensar e a refletir sobre o que é a geografia, sobre o que é a colonização, sobre o que é a afirmação e identidade na formação desse conceito cultural do Ainu, né? E também nesse trabalho nós estamos prevendo verificar como proposta de aproximação do que é esse objeto pesquisado com o que se identifica na musicalidade amazonense. Tá? Então, para começar, aqui eu tenho uma definição do Ainu que eu retirei da Wikipédia, sobre que é um gênero andino, um gênero cultural andino, sobretudo enraizado na cultura quechua. A cultura quechua é uma cultura primitiva, pré-colombiana, então antes de Colombo chegar aqui no Novo Mundo, nas Américas, essa cultura já existia. E junto com outros segmentos culturais étnicos da região andina, se consolidou esse aspecto quechua, tá? Que também é nome da língua quechua, e é dono, em particular, dessa musicalidade específica que a gente vai observar mais à frente, tá? É um ritmo bem conhecido das pessoas, porém o termo Ainu é um termo um pouco ainda distante da realidade dessa identificação que nós normalmente observamos, né? Essas representações de Ainu, quase sempre elas acontecem nas praças das grandes cidades, onde que um grupo de peruanos, bolivianos, equatorianos saem em busca de apresentar sua arte em troca de algum recurso e tocam flauta, charango, né? Alguns instrumentos andinos. E hoje, já com essa modernização e influência desses aspectos tecnológicos, muito já se mesclou. Então, existe muito mais uma proposta de execução de músicas conhecidas mundialmente, músicas do cancioneiro mundial mesmo, assim, Beatles, entre outros artistas, sendo executadas com essa formatação Ainu, né, com essas flautas, o charango, com essa sonoridade meio mística, assim, que ele se propõe, com muito eco, muitos efeitos sonoros. Bom, em primeiro aspecto, nós vamos identificar onde ocorre, né, onde que fica a Cordilheira dos Andes. Então, aqui no continente sul-americano, nós temos nessa parte oeste, na parte da esquerda, um risco que sai do norte até o sul. Esse risco significa o alto relevo da Cordilheira Andina. A Cordilheira Andina dos Andes é a segunda maior cordilheira do mundo, do planeta, né, só perde para a do Himalaia, e tem picos de até 6.000 metros de altura, picos nevados, e de uma certa forma essa condição geográfica ela influencia bastante na composição cultural de quem vive por lá. Então, a cultura do Ainu ela é percebida desde da Venezuela até o Chile, até o sul do Chile, ali, Argentina, tá passando, mas principalmente com a remanescência desses indígenas quechua, nós vamos ver isso com bastante evidência no Equador, no Peru e na Bolívia. Isso com muita evidência mesmo, tá? E por existir muita
ocorrência indígena nesses três países, vocês podem perceber que são os três países que fazem, que se estabelecem em aproximação com o Amazonas, o Equador, o Peru e a Bolívia. O Peru tem fronteira com o Amazonas, né? Então, através de Tabatinga, na tríplice fronteira ali, Colômbia, Peru e Brasil, nós temos a entrada dos peruanos, não somente das pessoas, mas e sim tudo que carregam consigo do aspecto sociocultural, né? E também sociocriativo delas. E por conta dessa condição, mesmo que a fronteira seja uma fronteira de planície, porque o que ocorre? O Peru ele tem três regiões distintas. O Brasil tem 5 regiões, né, que nós dividimos: norte, a sul, centro-oeste, a sudeste e a nordeste. No Peru, a divisão política da nação é feita em 3: de planície, que corresponde à Amazônia deles, que é a floresta amazônica; a costa corresponde às cidades, essa região toda que é banhada pelo Oceano Pacífico; e o altiplano, né, que é justamente a cordilheira. Mas mesmo que a nossa fronteira seja uma fronteira que não faça parte desse altiplano, nós recebemos parte dessa influência cultural que entra via o rio Solimões, o rio Maranhão, Solimões, que mais tarde vai virar o rio Amazonas, e nós temos essa configuração de mescla cultural. Os instrumentos andinos, originalmente, são esses aqui da esquerda, que é a flauta quena, o charango, uma rabeca, a rabeca também é bem utilizada, a flauta zampônica, a flauta de pan, que é essa flauta aqui de tubinhos, os instrumentos percussivos, no caso aqui o bumbo leigueiro, também conhecido como alfaia, né? E o quatro, que é também um instrumento de cordas, um cordofone, que é utilizado. Esses instrumentos aqui, esses 6 instrumentos da esquerda, são instrumentos primitivos. O charango tem uma história em particular dele, né, que não cabe aqui contar, mas as flautas em si e os tambores, sim, são instrumentos nativos da região. E mais tarde, que nós vamos ver o Ainu também influenciando alguns outros estilos no Paraguai, na Argentina, no Chile, nós vamos ter esses outros instrumentos como a harpa paraguaia, como a rabeca, né, como esse quatro também, esse instrumento, que são instrumentos já, a flauta doce, né, são instrumentos, a flauta transversal, que são instrumentos modernos que o Ainu se apropriou, eles se apropriaram do Ainu, né, não necessariamente precisa estar nessa forma. A estrutura musical do Ainu é um uso evidente assim, da escala pentatônica. Os incas, os quechuas, eles não conheciam os semitons. Então, esses pesquisadores, esses antropólogos, quando chegam no Novo Mundo e vão observar essas culturas, eles, muito clara, muito constante e unânime, esse discurso dentro dos seus trabalhos, que esses índios não conhecem os semitons, né, da escala pitagoriana que nós utilizamos, de Mi para Fá e de Si para Dó, isso não existe. Então, eles só utilizam a escala pentatônica de graus de um tom de distância, sem esses semitons. Por isso que dá essa sonoridade, a música é muito tonal, e também uma música dividida em compassos binários, né? De 2 em 2, quando muito raramente assim compasso binário composto. E agora com essa modernização que eles fazem uma divisão em 4x4, mas originalmente mesmo a música vinha composta em binário simples mesmo, né? E aqui eu tenho um exemplo da partitura de uma música conhecida, que é o Condor Passa, que mostra como que não é uma música pré-colombiana, né? É uma música de 1913, mas que ela carrega consigo muito do aspecto Aino, assim, são utilizadas as pentatônicas, apesar de que em um momento existe uma tensão, uma alta tensão, que ele utiliza um semitom para voltar ao tom original da música, mas é um bom exemplo do que é. Aqui, o Aino, numa configuração mundial, nós tivemos o clássico caso, né, do plágio,
da música Chorando Se Foi, que ela originalmente, ela foi gravada em 1981 por essa banda aqui chamada Los Quijarcas, que tem uma pronúncia específica em quechua, né? Jarcas, e depois pela banda francesa Kaoma, mesmo que essa banda cantasse em português, mas ela é de origem francesa, e ela vai difundir na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, a lambada como novo ritmo do verão dessa década. E essa música vai ficar famosa, né, que é a música Chorando Se Foi, que ela originalmente ela é desse grupo. E essas versões, a partir dessa versão desse grupo peruano, é que já se ouvia no interior do Amazonas na década de 80, muito tempo antes da que o Kaoma fizesse divulgação dessa música, até mesmo com os arranjos próprios do Kaoma, arranjos mais modernos, nós já escutávamos no Amazonas essa música sendo executada, graças a essa influência que eu digo, que eu mantenho aqui, vinda de oeste para leste, essa influência andina na cultura amazonense, principalmente na calha do Rio Solimões. Nas festas de Beiradão, nós tínhamos já a presença dessa música sendo tocada pelos músicos locais, antes de que o Kaoma lançasse essa música para o mundo. Então o Amazonas, de certa forma, já conhecia essa musicalidade, inclusive a música especificamente, e quando essa música é lançada para o mundo, é uma surpresa para o mundo, mas para o Amazonas ela já não é tão assim inédita, porque nós já conhecíamos. E esse grupo não, por curiosidade, esse grupo não acredita ao Quijarcas a autoridade da música, né? A autoria da música, desculpa, e isso gera uma polêmica mundial que foi amplamente discutido, pode ser verificado no YouTube algumas considerações sobre isso. Para finalizar, o estudo conclui e percebe que desde do extremo oeste do Amazonas até o leste, ou seja, de Tabatinga a Parintins, nós temos sim, se for feita uma análise bem cuidadosa das músicas populares que são compostas dentro do Amazonas, nós temos muito do Aino, né? Os casos mais clássicos e eu acho que mais evidentes ocorrem a partir da década de 90, com o advento do Boi Bumbá, onde que por parte de um comunicador que tocou num grupo chamado Raíces de América, é um grupo internacional, o nome dessa pessoa é Fred Góes, ele continua vivo, mora em Parintins. Ele, quando regressa do Rio de Janeiro, que ele trabalhava no Rio de Janeiro como jornalista, na bagagem dele vem literalmente os instrumentos andinos, e esses instrumentos são distribuídos entre os jovens de Parintins que já promoviam as composições, já promoviam os arranjos das novas toadas, né? Das novas configurações de toada. E o Fred Góes é o grande influenciador dessa musicalidade dentro das toadas de boi bumbá, das toadas específicas de boi bumbá. Nós temos também a presença do Aino nas músicas do Teixeira de Manaus, do Osés da Guitarra, Guimarães da Guitarra, Chico Caju, onde que esses artistas também se utilizam dessas escalas pentatônicas para compor seus improvisos e resolvem também as suas frases melódicas a partir das suas tensões, da mesma forma que o Aino propõe isso. Tá?